Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estou aqui de novo para a gente se ajudar, na verdade, né? Então a gente vai pensar um pouquinho. Eu penso daqui, você pensa daí da sua casa, tá bom? Conversa com seu professor, todo o conteúdo que a gente tá, né, se dispondo a aprender, a entender. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do cinema, mas tem duas coisas que eu quero que vocês entendam do cinema. Cinema, estrutura, lugar onde a gente senta e assiste um filme. E cinema, a produção de um filme, que não é fácil, que tem muita coisa envolvida e que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Em particular, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do cinema, né? Como será que foi o primeiro filme? Né? Como será que surge o cinema? Vocês lembram da fotografia, que nós tivemos uma aula? Então, qualquer coisa, volta lá na fotografia que vocês vão dar continuidade a isso. Tá bom? Então vamos lá, cinema. E aí, será que vocês gostam de cinema? Será que já foram ao cinema? Como estrutura, tá? Não esquece disso. Porque os filmes, eles estão aí na sessão da tarde, no SBT, na Globo, enfim, seja lá o que for. Evangélico, católico, espírita, nós temos uma diversidade enorme. E esses filmes, eles são e devem ser conceituados como cinema. E a estrutura física é o local que você vai, que tem cadeiras confortáveis. Aí eu não sei se você foi, mas pensa aí, será que você gostaria de conhecer um cinema estrutura? Será que você ia ficar bem lá numa tela gigante, onde o cinema nos leva para outro universo? Pensa aí direitinho, conversa com seu professor. A gente está planejando quando voltar aí para as aulas, né, presenciais, a gente fazer uma visita, conhecer, entender como é esse processo de exibição do cinema lá na própria estrutura de cinema. Mas dentro da história do cinema, o cinema é uma arte. É uma arte muito novinha, gente. Ela ainda é um bebezinho. Comparado com a pintura rupestre, que surge lá no início da humanidade. Então, o cinema, ele se origina no século XIX. Século passado, não vai nem 200 anos ainda do cinema, no finalzinho do século XIX. E aí, duas coisas são importantes, que nós também estudamos já. O movimento, porque o cinema nada mais é do que uma arte em movimento. Então, nós vimos aqueles bonequinhos palitos. Quem lembra da aula, tudo bem. Quem não lembra também, dá uma visitada lá da imagem em movimento, tá bom? Que a imagem em movimento e o cinema, juntas, eles dão origem ao cinema. Se a gente apaga a fotografia, se a gente apaga a imagem em movimento, a gente não tem cinema. Então, vamos ver o significado da palavra. Resumidamente, o significado da palavra é movimento. Cinema significa movimento. Ele tem uma origem lá na raiz da palavra, mas a gente não vai entrar nesse mérito porque eu quero que vocês entendam que o cinema é a imagem em movimento. E aí, o que é que acontece? Essa imagem em movimento, ela precisa de uma regra. Ou foi descoberto, ou foi pensado. Quando o homem pensa na fotografia, ele fixa a imagem no papel. Fixada a imagem no papel, como é que eu vejo essa imagem se mexendo? Será que ela se mexe de verdade? Será que é uma ilusão óptica? Será que o nosso cérebro, ele, de certa forma, é enganado? Então, olha aí, eu estou mostrando para vocês uma imagem onde tem... Ah, uma coisa que eu esqueci, muito legal, não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, dá uma pesquisada também, porque eu não posso voltar tudo. Os negativos da fotografia, ó, no meu tempo a gente fotografava, mandava para revelar e recebia a foto e o negativo. O princípio do cinema traz esses negativos em uma ordem, uma atrás da outra, que dá essa ideia de movimento, certo? Eu vou mostrar para vocês o negativo já já. Mas para essa imagem acontecer e dar a ilusão no nosso cérebro que ela está em movimento, são 24 fotos, uma atrás da outra, para eu ter 1 segundo de movimento, tá? Então, entenda, vou repetir, tá bom? Se liga aí. Eu preciso de 24 imagens sucessivas, uma atrás da outra, onde essa imagem, quando ela é colocada numa máquina e gira, 1 segundo, eu preciso de 24 imagens.
certo? Então, 24 imagens para 1 segundo. Não esquece disso, que isso é o princípio do cinema. E aí vocês estão vendo, ó, o cavalinho, e em cima é o negativo do cavalinho, tá? Então, o negativo é colocado dentro de uma máquina, gira, antigamente era a manivela mesmo que se apresentava no cinema, e quando ela é projetada na imagem, você vê que os cavalinhos estão andando, se mexendo. Eu trouxe outro exemplo aí, bem interessante, que é um menino jogando um esporte aí, o tênis. Então, você vê todos os movimentos, aí não tem as 24 imagens, é só um exemplo para vocês, que ele precisa de todos esses movimentos fotografados, que quando é colocado um atrás do outro, aí eu vou entender que ele fez esse movimento. Então, olha só, 24 fotos para ter um movimento, tá? E olhem, deem uma olhadinha aí. Deem uma olhadinha aí nos rolos de filmes e na máquina que se utilizava para fazer essa apresentação. Lembrem, isso é a história do cinema, como surge. A gente está conhecendo. Hoje é assim, professora? Hoje a gente tem imagens digitalizadas, a gente tem animação gráfica, a gente tem tudo muito mais tecnológico do que naquela época. Mas para aquela época era uma tecnologia fantástica e vocês vão ver por quê. Tá? Então nessa imagem aí eu estou mostrando para vocês a gente pode chamar de cinematógrafo e os filmes. Vocês vão ver que muitos desses filmes se perderam durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles tinham material químico que eram utilizados na guerra. Então vamos lá. Olha só o que é que a gente tem aí. Um cartaz do cinema, certo? Um colorido e um preto e branco, que na verdade ele está mostrando a mesma coisa, né? O cinematógrafo dos irmãos Lumière. A gente vai conhecer um pouquinho deles já já. Mas vocês vão estar olhando essa imagem aí, e uma imagem é colorida, a outra preto e branco. Mas isso não significa que o cinema, nesse período, era colorido. A gente vai ver o processo do cinema que começa preto e branco, mudo, depois ele avança para o cinema falado e para a imagem colorida. E muito mais hoje, para o 3D, né? A gente vai no cinema, coloca um óculos, imagina que está em outro local. Então, essa evolução do cinema, ela foi num curto período, mas uma evolução enorme, tá? Então, olha aí os primeiros cartazes do cinematógrafo. Então, escuta a palavra. Ó, lembra que eu estou falando para vocês desde o início das nossas aulas. É importante que a gente escute o que a gente fala, para a gente entender também o que está ouvindo, né? Apesar da gente estar ouvindo da gente mesmo. Então, se eu falo cinematógrafo, professora, cinematógrafo, cinema e fotografia. Entenderam? Então, se liga aí nas palavras também para vocês irem entendendo, porque eu também sei que não é fácil estar estudando em casa só, né? Mas lê para você, lê no espelho, que você vai começar a realmente entender. Olha o cinema. Aí foi a primeira exibição de cinema do mundo. Então, olha como era o cinema. Uma tela branca lá, as cadeiras dispostas, cadeiras comuns, né? Mas que foi, para a época, um evento grandioso. Saiu em jornais, foi comentado, então a gente vai ver um pouquinho dessa primeira sessão de cinema do mundo. Então, a primeira projeção do cinematógrafo foi feita pelos irmãos Lumière. Os irmãos Lumière, eles começaram a fazer experiências com a imagem, começaram a construir uma máquina e essa máquina recebeu o nome de cinematógrafo, tá? Nessa primeira imagem que vocês vão ver aí, tem os irmãos e na outra imagem tem uma parte do filme que a gente vai conhecer a partir de agora, tá bom? Então, como eu disse para vocês, saiu a primeira sessão de cinema do mundo, foi para o planeta Terra tudo de massa, né? Então, olha só, saíram em jornais e inclusive no Brasil. Então, a primeira sessão de cinema do mundo aconteceu no Grand Café em Paris. E as pessoas foram todas arrumadas, né? Foram para aquele espaço que eu já mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, olha ele aí. Então, as pessoas foram, foi um evento bam, 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 certo? Mas quando os irmãos Lumière projetaram aquela imagem,
que na época eles usavam coisas do cotidiano, do dia a dia, né? Essas coisas que acontecem na nossa vida, né? Bebê comendo, então eles faziam um filme, isso era o máximo. Mas na primeira sessão de cinema do mundo, eles fizeram Chegada do Trem na Estação. Quando eles projetaram que o trem começou a andar em direção ao público, à plateia, todo mundo se levantou, saiu gritando, correndo, porque a imagem era tão realista que eles acreditavam que o trem ia bater neles, né? Então foi uma coisa bem singular, mas que as pessoas começaram a perceber a mágica do cinema, a magia que o cinema traz pra gente. Então, quando professora Messia, particularmente assisto um filme, eu penso que sou aquela princesa, ou aquela bruxa, ou aquela pessoa especial, né? Então a gente faz com que esse universo de magia faça parte da nossa vida. Por isso que a arte é tão importante. A gente não pode dissociar a arte do ser humano. Também já falei para vocês, é uma dica que a gente não pode esquecer. E aí, olha esse trem chegando na estação. Então aí tá a imagem, tá? Se vocês colocarem também aí no Google, vocês vão ver. Chegada do trem na estação, tá? Então vocês vão ver aí que foi uma apresentação fenomenal, né? 7 anos depois, surge um grande artista de efeitos especiais chamado Georges Méliès. Georges Méliès, ele fez um dos filmes que é conhecido até hoje, Viagem à Lua, né? Então, provavelmente, pela história do cinema no mundo, esse Viagem à Lua foi o primeiro filme de efeitos especiais. E o que são esses efeitos especiais? São justamente as técnicas que eles utilizavam para criar esses universos que estão fora do nosso padrão, né? Quem imaginaria uma viagem à Lua naquela época, né? Então, Georges Méliès pensou, produziu e fez. E, de fato, anos depois, nós tivemos a primeira chegada do homem à Lua, né? Então, Georges Méliès é muito importante para a história do cinema, tá? E aí tem outro cara, gente. Esse cara aí, eu acho que quem não ouviu falar, dá uma pesquisada, porque eu acredito que todo mundo já ouviu falar. O grande Charlie Chaplin. Lembrando que até aí o cinema era preto e branco e mudo, tá? Só que Charlie Chaplin, ele ganhou, talvez, esse prestígio em relação ao cinema. Por quê? Porque ele, além de diretor, ele era ator. Então, muita gente acha que ele era ator e virou diretor. Não, ele era diretor e ele virou ator, né? E o grande personagem dele foi justamente o Carlitos, o vagabundo, que aparece em vários filmes dele aí. Um personagem esperto, um personagem que ele sempre se dá mal, mas ele sempre busca melhorar a vida de todas as pessoas, tá? Então, dá uma olhadinha, Charlie Chaplin, 1914, vale a pena conhecer, ver, mas vocês entendam como referência do cinema. Então, tá aí, ó, o Chaplin com o velho bigodinho e também com o chapéu coco, tá? E ele também tinha uma bengala e um jeito bem peculiar de andar. Então, esse personagem, para a história do cinema, ele é muito importante. E Charlie Chaplin, como diretor também, ele praticamente escreveu todos os filmes que ele atuou, tá? E nessa época de Chaplin, o que é que acontecia? Se eu quisesse colocar alguma fala, eu colocaria só uma foto com a fala. Bom dia. Então tá lá a frase, bom dia. Então o personagem falava, mas só aparecia a frase. Por quê? Porque o cinema era mudo, né? E aí nós temos o primeiro filme falado. Vou mostrar para vocês aí, dá uma olhadinha. O primeiro filme falado é chamado O Cantor de Jazz, em 1927. Vocês estão vendo aí o cartaz do filme e o ator, né? Que ele realmente cantou e aí conseguiram unir voz e imagem. Só que praticamente na mesma época, gente, surgiu a cor. Antigamente as pessoas pegavam, lembra que eu disse são 24 imagens para 1 segundo. Então eles pintavam quadrinho a quadrinho. Vocês têm noção que é isso?
Mas para vocês terem ideia de que o cinema realmente ele não é tão simples, existe um filme chamado Monstros S.A. Vocês podem dar uma pesquisada que eu acho que vocês também já conhecem. No Monstros S.A. tem um monstro que ele foi preciso mais de 10 mil pelos para ele ter a impressão daqueles pelos. Só que isso foi no computador, então ficou bem mais fácil do que fazer quadrinho por quadrinho, tá bom? E aí, como eu estava dizendo para vocês, em 1906 ele já surgiu a questão da cor no cinema, pintando imagem por imagem, e os cartazes também eram pintados à mão, certo? Mas aí, em 1935, saiu o primeiro filme todo colorido, caprichado, bonito, e ele, em 2009, saiu do mercado. Perdemos muitos filmes durante a história do cinema. Mas nós conseguimos, né, na medida do possível, resgatar toda essa história. E a gente vai continuar com a animação na próxima aula. Sim, uma questão para vocês, tá? Não esquece, tem uma atividade, fala aí com o professor, entrega para ele a atividade. Você já foi ao cinema? Se você foi, você vai relatar lá o que é que você acha do cinema. Se você não foi ou não tenha ido ao cinema, como você imagina uma sessão de cinema? Né? Será que a gente imagina sempre uma sessão de cinema com pipoca, com um filme bem divertido, né? Com a cadeira acolchoada? Como é que a gente imagina se a gente não foi? Se a gente foi, faz um relato aí e fala para mim se você gostaria de ir novamente, qual foi sua experiência dentro do cinema. E 2, lembra que a estrutura é uma coisa e a produção do filme é outra, mas os dois se chamam cinema. Então, a primeira pergunta está relacionada ao ambiente. A segunda pergunta aos filmes, que aí você vai ter em todas as televisões, disponível na internet. Então, qual filme ficou marcado na sua memória? Não é? Então, você vai contar para mim por que esse filme ficou marcado na sua memória. Se foi divertido, se foi triste, se foi emocionante, se passou algum aprendizado para você. Então, assistam filmes culturais, vale a pena, e conheçam um pouquinho da história do cinema. E na atualidade a gente vai ver a animação. Tchauzinho, gente, valeu!